Beleza, galera, aqui é o Bruno e hoje estamos esperando mais uma videoaula de JavaScript. Na aula passada a gente viu algumas dicas que eu uso para criar variáveis, né? E hoje a gente vai ver como criar métodos ou funções dos jeitos que eu conheço de criar métodos, né? Bom, para a gente criar uma função, um método, um procedimento, não sei como é que vocês chamam isso, em JavaScript, tem que usar a palavra-chave function, seguido do nome da função, por exemplo, soma. Aí aqui a gente abre e fecha parênteses e separa os parâmetros que a gente quer passar. Por exemplo, eu quero passar o valor 1 e o valor 2. Cada parâmetro a gente vai separar por vírgula. A gente abre e fecha chaves para iniciar e finalizar a nossa função, certo? Esse meu certo aí eu tenho que parar, mas continuando. Aqui dentro da nossa função, a gente vai poder fazer a nossa lógica como se fosse num programa principal, só que vai estar separado num método para estar usando essa função em outros lugares do sistema e a manutenção ser um pouquinho mais rápida, certo? Certo. Var e total vai ser igual a valor mais valor 2, ok? Vai retornar para o programa principal nossa soma. Bom, isso aqui é uma forma de criar uma função com a palavra-chave function, nome e os parâmetros separados por vírgula. E aqui dentro a gente consegue fazer toda a lógica que a gente quer para a função, botar if, botar for, botar qualquer coisa aqui dentro da nossa função. Como é que a gente faz para chamar a função? Bom, vou criar outra variável e total, que vai chamar a função, eu vou passar dois valores, 1 e 2, que vai ter que retornar 3. Bom, a gente criou a função. Como é que a gente vai ver o resultado da nossa função? Vou vir aqui no Google Chrome, dá um F5 para atualizar o documento, F12 para abrir o Developers Tool, certo? E aqui no Brackets e deixa assim. Bom, agora a gente tem a nossa variável i total ali. Se a gente vir aqui, ó, no i total, está lá 3, certo? Ou melhor, a gente poderia fazer assim, para imprimir direto. Para quem não conhece, tem um objeto chamado console e tem um método log. Que aqui no log a gente consegue estar passando vários parâmetros, por exemplo, assim, um array ou vários parâmetros. Quando a gente dá um F5 aqui, ele vai atualizar, já que um que está no log, como se fosse um log para a gente ver o que está chegando em tais pontos do procedimento, da nossa rotina, da aplicação em si, né? Por exemplo, que eu passei console.log total da soma, aquela string e o array. Imprimiu aqui. É uma forma de ajudar na depuração, mas apesar de ter depurador aí nos browsers, mas facilita um pouco, tá? Bom, agora a gente viu como a gente chama a nossa função, como é feita a função e etc. Toda função, uma outra maneira de criar a função é colocando ela numa variável. Daí a função acaba ficando anônima, porque ela não vai ter nome. Por que a gente consegue colocar uma função numa variável? Porque a função é um objeto, então ela pode ser armazenada como um valor qualquer para uma variável. Por exemplo, fcn soma. Essa é a nossa função anônima. A gente criou uma function sem nome, então isso é chamado de função anônima. fcn soma. E vou chamar aqui a nossa variável, né, que vai receber uma função. E executou exatamente igual. Uma coisa que aqui, em vez de ser uma função com nome, ela é uma função anônima que foi atribuída para uma variável. Ou seja, nossa variável é uma função. Com isso, a gente consegue fazer, por exemplo, passar por uma outra função um parâmetro que é uma função. Vamos exemplificar aqui. Multiplica. Recebeu o valor 1. Opa, meu Deus. E valor 2. Essa função extra. Certo? E o que eu vou fazer? Eu quero retornar para quem chamou a função o valor 2 multiplicado pelo valor 1. Certo? E
vezes a função extra, que eu vou passar dois valores aqui. Por exemplo, 2 e 3. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e chamar a função multiplica, o valor 1 e 2, passar a função soma. O que ele vai fazer? Ele vai chamar a função multiplica. A função multiplica vai receber o valor 1 e 2. Ao multiplicar, vai dar 2. Depois ele vai chamar a função que a gente passou como parâmetro. É um parâmetro que é uma função. Quem que é a função? A função que a gente passou foi essa aqui. Nessa função a gente vai passar 2 e 3, ou seja, vai ficar 2 e 3. Vai dar, essa aqui vai retornar 5. Isso aqui vai dar 5. Aqui vai dar 2. 2, 5, 10. Então o total nosso vai ser 10. Isso é uma forma também de fazer a função anônima recebendo por uma variável. Existe também a forma de uma função que ela auto se chama, podemos dizer assim, um auto-invoke, self-invoke. Vai ser assim, a gente põe dois parênteses, abre e fecha. Aqui a gente põe nossa função, function. E aqui os seus parâmetros, por exemplo, 1 e 2. Aqui o parâmetro e valor 1 e valor 2. No console.log a gente vai imprimir e valor 2 mais e valor. Tá, falei ao contrário, mas eu fiz ao contrário do que eu falei. Tá, pra você entender. E aqui a erro porque faltou um parênteses. Aqui, ó. Quando o browser chega para ler o script, ele não vai declarar a função. A gente está passando uma função anônima, certo? Só que dessa forma aqui, passando um parênteses, fechando, passando parênteses, como se fossem os parâmetros da função, como se fosse chamar ela, o que vai acontecer? O browser vai chegar aqui, ele não vai executar. Ele não vai declarar a função, ele vai chegar aqui e executar o que está dentro dessa função. Então ele chegou aqui e executou, vai retornar 3. Pronto, a gente fez uma função que ela própria se chama. Certo? Essa é uma forma de fazer a função para ela se chamar automaticamente. Bom, agora eu vou ensinar para vocês como fazer a função que recebe determinados parâmetros. É simples. Vou fazer a função de soma de novo. Agora aqui nos parâmetros a gente não vai passar nada. E aqui dentro da função a gente vai fazer o seguinte. Vou criar uma variável i total, que vai receber 0 inicialmente. Vou fazer um for nos parâmetros recebidos, certo? E arguments, ou seja, os argumentos da função. Eu vou percorrer todos os argumentos da função e vou concatenar, somar no total. Porque assim eu posso passar a quantidade de parâmetros que eu quiser, que ele vai somar todos, independente de quantos. Por exemplo, agora eu só retorno para que chama a função o total. Agora vai fazer o quê? Quando eu chamar essa soma, ele vai fazer um for nos argumentos. Para cada argumento ele vai pegar e somar ao total, ou seja, eu passei 20 parâmetros, ele vai passar a fazer o for 20 vezes, vai somar o valor dos 20 parâmetros que eu passei. Então, vou testar aqui, console.log, soma, vou passar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, isso aqui vai dar, deixa eu contar aqui, 3, 10, 15, vai ter que dar isso aí, né? Pronto. A gente passou 5 parâmetros e aqui não tinha nenhum parâmetro. Ou seja, aqui a gente percorreu todos os parâmetros da função e retornou para quem chamou a função. Ou seja, a gente somou todos os parâmetros e retornou 5, porque foi a quantidade de parâmetros que eu passei. Bom, pessoal, eu acho que é isso de função que eu tenho para passar para vocês. Ou seja, a gente passou como declarar uma função, como botar uma função anônima numa variável e chamar ela dentro de uma outra função como parâmetro, como fazer uma função que ela própria se invoca, fazer uma função com parâmetros indeterminados, e acho que de função é isso que eu tenho para passar para vocês. Na próxima aula a gente vai estar vendo variáveis de escopo. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, sugestões, dicas, deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo e tentar responder assim que possível. Valeu e até a próxima.